Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está assim começando essa aula tão importante, pessoal, uma aula de um assunto que vai garantir para vocês até umas 4 questões na prova de matemática do Enem, tá? Isso aqui cai demais na prova, gráficos está sempre muito presente na prova e hoje a gente vai revisar gráficos aqui de uma forma extremamente dinâmica. Eu quero que você pratique comigo. Sim, a gente vai fazer exercícios aqui junto. Eu vou dar tempo para você resolver, tá? E depois eu venho e faço a correção da questão. Esse estilo de aula ele é maravilhoso porque vai fazer com que você coloque a mão na massa obrigatoriamente, tá? Não tem como ver essa aula aqui lavando uma louça, não tem como ver essa aula aqui fazendo a janta, não. Eu quero que você realmente coloque aí, se coloque numa cadeira aí para botar esse conhecimento no papel, tá? As questões vão aparecer aqui na tela, você vai resolvendo e depois eu venho e corrijo. Tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos, então. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E eu não sei se você já sabe, né? Eu já comentei isso em alguns lugares aí, mas essa live não é uma live, né? Hoje, excepcionalmente, é gravado, tá? Eu não estou aqui em tempo real com você, porque eu estou em viagem, né? Uma viagem de estudos. Então eu não vou estar ao vivo com você agora. Eu estou me gravando nesse momento e você está assistindo no horário que a gente sempre tem as nossas lives para não perder o hábito, para não perder o costume. Mas isso não deixa, né, de lado o conteúdo incrível que nós teremos hoje nesta aula que eu preparei aqui para vocês, tá? Então bora lá. Como aqui a aula hoje não é ao vivo, ela é gravada, eu vou querer que vocês se ajudem muito nos comentários, no chat, tá? Porque eu deixei aqui no formato estreia para vocês se ajudarem. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda ali, aí o colega que consegue resolver a dúvida vai te ajudar e assim a gente vai trazer então uma dinâmica de live mesmo para uma aula que não é necessariamente ao vivo. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Gráficos, né, como eu falei, conteúdo que cai bastante na prova de matemática do Enem. E eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, além da parte básica, né, de questões que a gente vai resolver bastante, eu quero trazer um pouco de conteúdo. Eu quero falar quais são os tipos de gráfico que existem, tá? E, pessoal, não é porque não é uma live que você não vai deixar o seu like aí, né? Deixa o seu like aí, se você está assistindo a aula aqui, coloca o dedo no botão do like aí, porque isso é extremamente importante, tá, pessoal? Vai ser muito importante você deixar o seu like aí. Hoje não vai ter meta de likes, mas eu quero muito que você deixe o seu like para que o YouTube possa impulsionar esse nosso conteúdo aqui. Maravilha, maravilha, gente. Então vamos lá, live de gráficos e eu vou falar dos tipos de gráfico que existem. Vamos começar por isso, tá? Os que mais aparecem no Enem são 3 tipos e eu vou começar falando do gráfico de linha, tá, pessoal? O que é um gráfico de linha? O gráfico de linha é um gráfico que apresenta a sua evolução, né, por meio de linhas. Como assim? Digamos que tem um gráfico lá, ele esteja mostrando o número de acidentes de trânsito, tá? Número de acidentes, tá? De trânsito em uma cidade ao longo dos meses, né? Então você tem janeiro, você tem fevereiro, você tem março, você tem abril, você tem maio, você tem junho, julho e por aí vai, né? Beleza. Se a gente tem lá em janeiro, por exemplo, esse número de acidentes aqui, ó, vamos dizer que isso são 5 acidentes de trânsito. Né? Não, 5 é muito pouco, né, para uma cidade. Vamos colocar 50, uma cidade pequena, tá? Fevereiro, aí vai para 100 acidentes de trânsito. Em março, vamos colocar que também foi 100, tá? Também foi 100 em março. Então aqui 100, aqui 100, aqui 50. Em abril, vamos colocar que foram 20 acidentes de trânsito. Se eu pego uma linha e começo a ligar os pontos, pessoal, que nós temos nesse gráfico, isso daqui é então um gráfico de linha. Ele apresenta a evolução de alguma grandeza, de algum acontecimento ao longo normalmente do tempo, tá? Normalmente os gráficos de linha eles têm aqui como tempo, né? Como sendo o eixo horizontal. Não é obrigatório, né? Mas muitas vezes o que nós vamos ver ali no eixo horizontal para gráficos de linha é de fato o tempo. Certo, gente? Então esse é um gráfico que cai muito no Enem. Claro que os outros meses aqui também poderiam ter, né, outros valores. Aqui em maio, por exemplo, aqui em junho, aqui em julho, né? E o gráfico se comportaria de forma assim, por exemplo. Beleza.
Outro tipo de gráfico que cai muito na prova é o gráfico de barras, tá? Barras mostra informações usando retângulos horizontais ou verticais para representar valores diferentes, né? Então, se você tem lá, por exemplo, uma estatística de um campeonato, por exemplo, né, um campeonato de futebol e os jogadores que mais fizeram gols nesse campeonato. Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, os jogadores, ó, vamos dizer o jogador A, o jogador B, o jogador C, o jogador D, o jogador E, tá? São 5 jogadores. E no eixo vertical, eu vou colocar o número de gols, tá? No horizontal aqui ficaram os jogadores. E agora eu uso barras, né, que são retângulos verticais para demonstrar quantos gols esses caras fizeram, né? Então, por exemplo, né, se você tem ali os que mais fizeram gol, você vai ter algo assim, ó. O A é o que mais fez gols, digamos que ele tenha feito, sei lá, 10 gols. Esse cara aqui fez 8 gols, né? E a gente pode até colocar os valores, gente, em cima aqui, ó. 8 gols, esse fez 7 gols, esse fez 6 gols e esse fez 5 gols, tá? Digamos que esses sejam os jogadores que mais fizeram gols do campeonato. É uma forma visual de a gente enxergar essas informações, tá? Então percebam que nós já temos aqui dois tipos de gráfico, eles caem muito na prova. É o gráfico de linha e é o gráfico de barras, beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Outro tipo de gráfico que aparece muito na prova de matemática do Enem, gente, é o tal do gráfico de setores. Como é que funciona esse negócio aqui? Vou ler aqui o que eu escrevi para vocês, ó. Ele mostra dados usando uma pizza dividida em fatias, onde cada fatia mostra a proporção de cada categoria em relação a um todo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que basicamente nós temos uma... vamos ver o exemplo que eu vou fazer aqui. Pode ser assim, ó, gente. Uma empresa, tá? Tem 3 donos, 3 sócios, beleza? Só que cada dono tem uma parte específica da empresa. O dono A, vamos chamar ele de A mesmo, ele detém 50% da empresa. O cara B, né, o cara B detém 30% da empresa. E o cara C detém 20% da empresa. Então, se eu quisesse representar o quanto que esses caras detêm da empresa em um gráfico de setores, eu vou ter 3 fatias, né? Porque são 3 sócios. Uma das fatias, pessoal, representa 50%, ou seja, vai ser metade desse círculo, metade da pizza, né? Imagina que é uma pizza isso. Se o cara detém 50% da empresa, digamos que a empresa inteira é representada aqui na pizza, ele tem metade dela. Então, o cara, que é o sócio A, ele vai estar aqui, ó, beleza? E claro, nós teremos outros 2 sócios, um deles tem 30 e outro tem 20. Então, eu vou fazer uma divisão mais ou menos assim, ó, né? Onde eu vou ter um cara aqui com 30%, que vai ser o sócio B, vamos colocar de branco aqui, ó. Esse é o sócio B, e o sócio C, que tem a menor parte delas, que é de 20%. Né? Então, aqui nós temos 20%, 30% e 50%. Perceba que isso tudo soma 100%, que daí é a empresa inteira. Tá? Então, esses 3 tipos de gráfico aqui, o Enem ama trabalhar com eles, tá, pessoal? E a gente vai hoje, então, brincar um pouquinho com essas questões de gráfico. Olha um exemplo aqui, pessoal. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Né? Esse gráfico aqui acabou ficando meio escondida essa fatia aqui, só deixa eu dar uma ajeitadinha nisso, aí ó, já ficou melhor. Considere uma empresa que tem o seu faturamento mensal de janeiro a maio, tá? De janeiro a maio, representado graficamente em milhares de reais, né? Então nós temos 3 formas de representar isso, pessoal. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Pelo gráfico de linha, que é o primeiro que está aqui, nós temos que em janeiro o faturamento foi esse, depois em fevereiro foi esse, em março foi esse, em abril foi esse e em maio foi esse. Beleza. Já o gráfico de barras, ele também é muito parecido com o gráfico de linhas, né? Ele vai me dar essa tendência aí, né, do que está acontecendo com essa empresa. Janeiro foi um mês de faturamento aqui acima de 20, né? Depois baixou, depois aumentou, depois baixou, depois aumentou, né? Quando eu faço essa linha de tendência aqui, eu pego exatamente o que está aqui no gráfico de linha, né? Beleza, esse aqui é o formato de gráfico de barras. E nós temos também o formato de gráfico de setores, que é o da pizza, né? Que a gente já viu. E basicamente esse ele vai ser um pouco diferente.
Nesse gráfico aqui, pessoal, cada fatia representa um mês e cada fatia vai ter um tamanho proporcional a quanto, né, do total daqueles 5 meses aquele mês faturou. Então, se eu considerar o total de faturamento desses 5 meses, né, desses 5 meses de janeiro a maio, janeiro foi responsável por 22,3% desse faturamento. Fevereiro, eu estou aqui escondendo o número, mas seria 10,7%, né? Seria essa fatia aqui. E claro, né, gente, quanto menor o faturamento do mês, menos ele é relevante na pizza, né? Menor é a fatia dele. Tanto que abril foi o menor faturamento. Olha o tamanho da fatia de abril aqui, minúscula, né? Qual que foi o maior faturamento? Foi o de março. Olha o tamanho da fatia de março aqui. Né? Quase metade, olha só, 44,6% do que foi faturado de janeiro a maio foi faturado em março. Então, quase metade do total foi faturado em março, certo, pessoal? Então, olha só como os gráficos eles nos dão informações que são equivalentes, mas de forma diferente, né? Visualmente diferente. O gráfico de setores ele é melhor para eu saber em relação a um mês e outro, né? Em relação ao total, quanto que foi o faturamento, né? Eu consigo ver ali que maio foi 19,6% do total, né? Isso é uma coisa boa do gráfico de setores, por exemplo. Beleza? Então tá, gente. Com isso, a gente vai agora para a primeira questão, tá? A primeira questão aqui, ela nos traz um gráfico e eu vou deixar aqui 2 minutos e meio, tá, para você responder. Quando você já tiver a resposta aí da sua que você encontrou, você pode mandar aqui no chat, beleza? Então tá, vou deixar o tempo na tela. Gente, agora deixa eu explicar, né, de fato como é que vai funcionar. Vou deixar um cronômetro aparecendo aqui, que é o tempo que você vai ter para resolver a questão. Eu quero que você resolva a questão, tá? Não deixa a questão ali ficar olhando para ela, não, não. Simplesmente pegue aí a sua caneta, seu papel e resolva a questão, tá? Isso vai ser extremamente importante para sua retenção aqui do conteúdo. Então eu vou deixar e depois eu volto para corrigir. Bora, gente.
E cá estamos para resolver agora a questão, gente. Então vamos lá, deixa eu tirar o cronômetro aqui. Agora a gente vai para a resolução. Essa questão aqui, ela basicamente quer, né, que a gente diga qual foi o mês que teve a maior diferença entre os números de casos das doenças A e B. Me manda aí nos comentários o que você achou. Se você achou fácil, média ou difícil essa questão, tá? Coloca aí para a gente saber qual foi o nível que vocês dão. Depois eu vou dizer qual que é o nível que eu acho que essa questão tem. A maior diferença entre as doenças A e B. Pessoal, se eu olhar para esse gráfico, a doença A está representada pela linha contínua, certo? Então seria esta linha aqui. Já a doença B está representada pela outra, que é a tracejada, certo? Eu preciso olhar mês a mês aqui e entender qual foi o mês que teve a maior diferença entre as duas doenças. Olha só, em janeiro eu já percebo que é uma diferença bem grande, ó. Teve 1.200 casos da doença B e 300 casos da doença A. Então só em janeiro, gente, nós tivemos uma diferença de 900 casos, né? 1.200 menos 300. Beleza. Eu vou fazer aqui os meses que estão nas alternativas, né? Porque a resposta não vai ser algum mês que não está nas alternativas. Em abril, nós tivemos uma diferença bem pequena, ó. 400 casos dessa daqui, 200 dessa, é uma diferença de 200 casos apenas, né? Então, com certeza não é a resposta. Em julho, nós tivemos uma diferença menor ainda, ó, tá vendo? Em julho, era de 800 da B e 700 da A. Então, 100 casos é a diferença de julho. Setembro, pessoal, opa, setembro teve uma distância aqui bem considerável, né? Ó, era 1.200 aqui e 100 aqui. Caramba, então essa diferença foi de 1.100, né? Por enquanto a maior de todas. Então janeiro já pode sair fora. E novembro, pessoal, tá aqui, ó. Nós tivemos também uma diferença grande de 1.100 para 100. Então foi uma diferença de 1.000 casos, né? 1.000 casos. Qual foi o que teve a maior diferença? De fato, foi o mês de setembro, né, gente? Então a resposta está aqui na letra D. Essa é uma questão fácil, só para a gente começar mesmo, para a gente aquecer o motor, tanto que o parâmetro B dela é bem baixo mesmo. É uma questão rápida de resolver, uma ampulheta para ela e é isso, tá, gente? Esse tipo de questão é muito comum no Enem, apesar de ser um estilo de questão bem fácil, isso daqui é um padrão do Enem. Tá? Isso aqui é bem comum de cair na prova. O Enem te dá dois gráficos de linha, percebe que são dois gráficos de linha? E ele pergunta, né? Ah, dentro de qual mês que teve a maior diferença, né? Alguma coisa assim vai ser perguntada. Ou em qual mês que foi mais próxima, mais próximo o valor ali, né, dos casos, alguma coisa assim, ele vai perguntar. Isso aqui é extremamente comum de aparecer, é um padrão do Enem, tá? Você sabe o que é um padrão de questão do Enem? É isso, né? São aquelas questões que se repetem ano após ano, apenas mudando um pouco a historinha, mas o processo de resolução é o mesmo, é rigorosamente o mesmo, tá? Quantos padrões você acha que existem? Claro, existem vários padrões, né? Eu mapeei 54 padrões, pessoal, considerando todos os conteúdos que caem no Enem. 54 padrões. Quem é meu aluno do domínio da matemática sabe, né? Porque lá eu tenho todos eles explicados, didaticamente expostos e com exemplos, vários exemplos de cada um deles para você treinar, para você identificar na prova e garantir essas questões, tá? É claro que não vão cair todos os padrões, afinal tem mais padrão do que questão no Enem, né? São 45 questões por prova e eu defini 54 padrões. Mas é muito, muito tranquilo a gente esperar pelo menos umas 25 questões da prova como sendo padrões, tá? Você já arranca de 25 questões, já arranca de 25 acertos. Beleza, gente? Se você sabe, claro, né, identificar os padrões. Senão, você vai ter que resolver lá como se fosse da primeira vez. Muito bem, pessoal. Mais uma questão aqui para a gente resolver, tá? Essa questão aqui eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem. Será que 3 minutos ou 2,5? Eu vou dar 2,5, tá? Vou dar 2,5 e daí eu volto aqui para resolver a questão com vocês, tá? Então, valendo!
Opa, agora sim. E aí, pessoal? Será que essa questão aqui bombou? Como é que foi aí? Fácil, médio, difícil? Manda aí pra mim. Basicamente, nós queremos saber o seguinte, ó, a pergunta é a seguinte: a diferença entre razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2, né? Diz aqui que nós tivemos algumas pesquisas eleitorais e no gráfico 1 e no gráfico 2 nós temos essas informações coletadas pelas pesquisas, porém ficou meio esquisito, né? Porque essa daqui começou do 20, então parece que o candidato A tem muito mais eleitor do que o candidato B. Se a gente tivesse desenhado o gráfico dessa forma aqui, né, conforme o gráfico 1, a gente estaria colocando a mesma informação, né? O B tem 30% e o A tem 70%, só que aqui parece que o candidato B tá levando uma surra, né? Aqui não, aqui parece que tá levando, né? Ele não tá ganhando nem perto disso, mas não parece uma surra tão grande. Então é basicamente isso que a questão traz como contexto. Mas o que ela pergunta é muito simples, é muito direto. A diferença das razões de alturas das colunas. Se eu olhar aqui para o gráfico 1, a coluna do candidato B vai de 0 a 30. Então ela mede 30. A coluna do candidato A vai de 0 a 70. Então ela mede 70. Qual é a razão? E atenção, razão é a mesma coisa que fração, é a mesma coisa que divisão. Da altura da coluna B, 30, pela coluna A, 70. Essa é a razão no gráfico 1. E no gráfico 2, qual que é a razão? Vamos lá. A altura da coluna B agora, gente, ela está indo de 20 a 30, ou seja, ela mede 10. Enquanto que a outra está indo de 20 a 70, ela mede 50, né? É só fazer a diferença, 70 menos 20, a altura é 50. E essa razão, portanto, será 10 sobre 50. E o que a questão quer saber é a diferença, gente. Diferença é a mesma coisa que subtração, certo? Então tem que subtrair essa razão dessa razão. Aí você vai cortar 0 com 0 aqui, né? Dá para simplificar as duas frações. E agora a gente pode fazer a conta. Ó, qual que é o MMC de 7 e 5? Como os dois são primos, né? Vale 35 esse MMC. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3. Menos 35 por 5 dá 7, vezes esse 1. Isso aqui vai ficar 15 menos 7 sobre 35. 15 menos 7 dá 8 sobre 35. Tá, gente? Tá aqui, tá resolvido. A resposta é a letra E. Para mim, essa questão, ela tem duas bolinhas, tá? E talvez uma ou duas ampulhetas. Duas ampulhetas tá de bom tamanho, né? Porque ela é um pouco mais demorada que a de antes, mas é muito tranquila também. E pessoal, aqui eu tenho que fazer um comentário especial, né? Talvez vocês já tenham até colocado aí nos comentários, né? Esse parâmetro B. Vocês acharam estranho esse parâmetro B aqui? Primeiro, né? Ah, professor, eu nem sei o que é o parâmetro B. Você pode me explicar? Vou explicar rapidamente. O parâmetro B, ele é um parâmetro de dificuldade da questão. Não sou eu que digo qual que é o parâmetro B da questão, mas sim o INEP vai nos dizer qual que é o parâmetro B da questão. Ele não vai trazer isso na prova, tá? Ele coloca isso, ele informa o parâmetro B das questões do Enem só no ano seguinte ao Enem. Então acontece o Enem 2023, por exemplo, ali uns 6 meses depois, 4, 5 meses depois, ele vai mostrar os parâmetros B das questões. Então não é uma informação que nós temos à disposição na hora da prova. Gente, esse parâmetro B, ele mede a dificuldade do item. Então 860 seria um item muito difícil. O parâmetro B não é uma medida perfeita. Tanto é que, às vezes, acontece uma coisa assim, né? De uma questão fácil ter um parâmetro B alto. É raro acontecer isso, tá? Mas às vezes acontece. Quem acompanha aqui as aulas há mais tempo já deve ter visto outras situações disso acontecendo. Quem é aluno do ADM, então, já deve ter visto mais ainda, porque lá no ADM, todas as questões do curso, né? As quase 1000 questões do Enem, tem o parâmetro B lá definido. Tá, e para que serve isso, professor? Para que eu quero saber o parâmetro B de uma questão? Basicamente, funciona da seguinte forma. Se você quer ter uma nota, por exemplo, de 820 no Enem, né? Essa é a sua meta de nota, isso aí vai te dar um valor competitivo lá para você conseguir a sua vaga na universidade. Então, é muito importante que você acerte as questões com parâmetro B abaixo desse patamar. Você tem que acertar aquela questão com parâmetro B de 720, de 428, de 801, de 507, porque isso vai fazer com que o seu desempenho seja coerente com um aluno dessa proficiência aqui.
Beleza? Então, basicamente é assim que a gente usa o parâmetro B no estudo lá no ODM, né? Se você quer 820, aí você errou uma questão de parâmetro B 850, você pensa, tá, beleza, eu eu vou ver aqui o que eu errei, vou corrigir, mas dentro do meu horizonte de nota, essa não é uma questão que eu precisaria acertar. Né? Claro que você vai corrigir, fazer a correção para poder acertar numa próxima vez. Mas você vai ter isso em mente, né? Você vai ter isso em mente. Ah, esse conteúdo aqui, essa questão aqui especificamente, é uma questão de um parâmetro B muito elevado. Né? Talvez não seja o ideal eu ficar aqui quebrando a cabeça em como resolver uma questão dessa, mas sim acertar aquelas que estão abaixo do meu patamar que eu preciso acertar, né? Essas aqui que estão abaixo do guarda-chuva. Beleza? Então é basicamente assim que funciona o parâmetro B, que nem eu falei lá no ADM, todas as questões têm o parâmetro B para você se guiar. Agora, pessoal, essa aqui é uma questão muito rápida, tá? Então eu vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem e está valendo. Muito bem, gente. Vamos resolver agora mais uma questão aqui. Essa também, né, muito rápida de resolver, né, pessoal? Basicamente, a questão diz assim, ó. O cara tá andando no trânsito, né? E o gráfico aqui mostra a velocidade do carro dele em relação ao tempo que ele está se deslocando. Diz aqui que ele só parou nos semáforos existentes ao longo do trajeto, né? Então aqui ele saiu de casa, aumentou a sua velocidade, manteve uma velocidade constante, freou, 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 aqui ele para. E, gente, ele permanece parado aqui por um certo tempo, né? Então o que, que nós temos ali? Um semáforo, tá? Vou colocar aqui S. Aí ele vai dar o sinal verde lá no semáforo, ele vai arrancar, beleza, vai acelerar, vai manter uma velocidade constante, vai começar a frear de novo porque aparece o quê? Mais um semáforo no meio do caminho. E depois ele vai aumentar a velocidade dele, né? Vai arrancar de novo, vai manter uma velocidade constante e vai começar a frear porque ele chegou no destino dele. Então, gente, quantos semáforos ele tem aqui no meio do caminho? 1, 2, certo? Essa é a resposta, essa questão muito rápida de fazer. 2, beleza? E aí nós temos aqui então uma questão que é fácil e rápida de ser resolvida. Essa daqui não tem parâmetro B, tá, gente? Porque o Enem 2016 ele teve duas versões PPL. E lá no site do INEP, eles fornecem só os parâmetros B da primeira. Então, o segundo PPL não tem, então por isso que está indisponível aqui, beleza? Muito bem, gente, maravilha, questão resolvida, questão fácil, que aumenta bastante a sua pontuação na prova, né? Questão fácil é a questão mais importante de você acertar, justamente por causa dessa lógica aqui da coerência, né? Como é que você quer ser um aluno 820 se você erra uma questão de parâmetro B 428, né? Isso te penaliza demais. Então por isso que é tão importante a gente garantir as questões fáceis da prova. Muito bem.
Pessoal, mais uma questão, mão na massa, tá? Essa daqui ela vai lembrar uma outra questão que a gente já fez hoje, para provar um ponto que eu trouxe, né? Que o Enem é composto de padrões, beleza? Vou deixar aqui 2 minutos e depois eu volto para a resolução. Pronto, galera. Essa daqui é uma questão que é muito semelhante àquela outra que a gente fez, que tinha dois gráficos, o A e o B, das doenças, e a gente tinha que ver a diferença dos casos. Aqui o contexto é diferente, é receitas e despesas de uma empresa. E a gente sabe que o lucro mensal de uma empresa é a diferença da receita e da despesa, só subtrair um do outro. E ele pergunta assim, né? Qual que vai ser o maior lucro? Basicamente essa é a pergunta dele. Ele fala que a previsão dos próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior obtido nesse gráfico. Então, nessa condição, né, o lucro mensal para os próximos meses deverá ser maior ou igual ao de qual mês, né? Qual foi o mês que teve o maior lucro? Essa é a pergunta. Bom, se o lucro é a receita menos a despesa, vamos olhar aqui para cada um dos meses, né? Em janeiro a receita é 10, a despesa é 5. Beleza? Ó, a despesa é a linha tracejada, a receita é a linha contínua. Então essa diferença é de 5. Já em fevereiro é 20 a receita e 10 a despesa, então é 10 a diferença. Em março é 15 a receita e 10 a despesa, é 5 a diferença. Aqui, ó, 20 e 15, a diferença é 5. E aqui 28 e 25, né? 28 e 25, a diferença é de 3. Então, pessoal, o mês que teve um maior lucro aqui foi fevereiro, tá? Foi fevereiro, é 10 esse lucro. E perceba como essa questão aqui é parecida com aquela questão, né? É um padrão. Quando eu falei que o Enem é composto de padrões, eu estava falando disso aqui. São questões que você já viu o raciocínio em algum momento e depois é só replicar, né? Você vai ter ali um contexto diferente, uma historinha diferente que é contada, mas a questão em si é muito parecida. Beleza? Pessoal, percebam como gráficos costuma cair questões fáceis na prova, né? Eu não trouxe aqui de propósito as questões fáceis de gráfico. Não, é que gráfico é um conteúdo muito tranquilo na prova. Vai ter uma questão mais difícil que eu vou resolver com vocês hoje, que vai ser uma questão que vocês devem até reconhecer ela do Enem do ano passado. Ela caiu ano passado, bastante gente errou, né? Vários alunos vieram me perguntar como é que fazia e tal, e eu decidi trazer aqui para vocês para a gente fazer ela. Então vai ser uma das últimas questões do dia. Beleza? Vamos para a próxima, pessoal? Mais uma questão aqui na tela. Essa daqui eu vou dar 3 minutos para vocês resolverem, tá? Então, 3 minutos na tela.
E aí, pessoal, questãozinha aqui agora pra gente corrigir. Vamos lá, manda aí nos comentários o que você achou dessa questão. Se você ainda não deixou o like nessa aula, por favor, faça isso. Deixa o like aqui pra gente conseguir atingir uma marca bacana aí e essa live, esse conteúdo aqui ser mais divulgado, ser mais impulsionado. Isso vai ser muito satisfatório pra mim, né? Eu deixei aqui esse conteúdo prontinho pra vocês, mesmo estando viajando essa semana. E se você quiser me ajudar de alguma forma, você deixa esse like aí, beleza? Muito obrigado. Vamos agora para a questão, que diz assim: o gráfico mostra as receitas e despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano, né? Julho a novembro de um ano, tá? Aí diz assim, ó, o resultado obtido pela diferença entre receita e despesa é o lucro, né, gente? É o lucro. Ele pode ser positivo ou negativo, que daí é um prejuízo. Sabendo que o mês de dezembro é em geral de melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Tá? Então, se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será quanto? Pessoal, primeira coisa, vamos ver qual vai ser o lucro ou o prejuízo em dezembro. Tá? Vamos lá. Eu sei que o lucro é calculado assim, ó, receita menos despesa, beleza? E eu já sei que a despesa será a mesma de novembro, ó, a despesa de dezembro será a mesma de novembro. Quanto é que foi a despesa de novembro? Ó, receita e despesa. A despesa é a barra clara, né? 3.800. Então eu vou reduzir 3.800 aqui. E qual que foi a receita nesse mês, gente, de dezembro, né? De dezembro. Aí ele fala assim, ó, a receita de dezembro foi aquela, né? Será a partir, né, de novembro, ela terá um aumento que vai ser a mesma taxa em relação ao aumento que teve de setembro para outubro. Então, olha só qual que foi o aumento na receita de setembro para outubro. Gente, foi de R$ 1.400 para R$ 3.500. O que é taxa de crescimento? Gente, a palavra taxa de crescimento, ela indica o aumento percentual que ocorreu naquele evento, beleza? Então, se em setembro era 1.400 a receita e ela passou para 3.500, quanto que foi o aumento aqui, de fato, né, em receita mesmo, em reais? Ora, esse cara menos esse cara aqui vai dar 2.100, né? 2.100. E aí você tem que saber quantos por cento isso representa em relação ao valor inicial, para saber qual que é a taxa de aumento. Tá, gente? Quantos por cento esse cara aqui representa em relação a esse inicial? Você pode fazer uma regra de 3 para definir isso, né? 1.400 é o 100%, é o valor inicial, e 2.100 é o aumento percentual, que a gente chama de x. Dá para simplificar esses dois zeros aqui com os dois zeros de baixo, vai ficar 14x igual a 21 vezes 100. Pessoal, o 14 e o 21 dá para simplificar por 7, né? Vai ficar 3 aqui e 2 aqui. Então isso aqui vai ficar 300 de um lado, né? E eu vou até jogar esse gráfico um pouquinho mais... Bom, vou continuar a conta aqui embaixo, vai ser melhor. Ó, vai ficar 2x igual a 300, né? Bom, passo 2 dividindo, vai ficar 150%, então esse aumento. Tá? 2.100 é 150% de 1.400. Ou seja, de novembro para dezembro, nós também teremos esse aumento de 150%. É isso que a questão está me dizendo, gente. E agora fica aquela questão. Quantos por cento... Aliás, quanto vale 150% de 2.000? Ora, é uma porcentagem bem fácil de fazer, né? Tem até um macete que eu ensino para vocês nas aulas de porcentagem, que é assim, quando termina em 0 esse e esse, dá para cortar os zeros e multiplicar o que sobra. 15 vezes 200, que vai dar R$3.000. Pessoal, isso é o aumento, tá? O 150% é quanto vai aumentar. Então, qual que vai ser a receita lá em dezembro? Se está aumentando 3.000 em relação a novembro. Ora, vai para 5.000, né? 3.000 mais 2.000 é 5.000 esse lucro. Aliás, essa receita. O lucro agora, de dezembro, então, eu posso definir. Vale R$
1.200. Isso, gente, é o lucro de dezembro. A questão pergunta qual que é o resultado do semestre. Então eu preciso saber os lucros ou prejuízos de todos os meses e somar. É isso que a questão está me trazendo. Em dezembro eu sei que é 1.200. Então vamos colocar aqui, ó, mais 1.200 em dezembro, que é um lucro, é positivo. Vamos ver os outros meses agora. Julho, 1.200 de receita, 700 de despesa. Isso dá 500 positivo de lucro, né? É só subtrair. Aqui foi prejuízo, ó, a despesa está maior. 2.300 menos 3.900 dá menos 1.600. Aqui, ó, 1.400 menos 1.350 dá R$50 de lucro. Aqui, gente, 3.500 menos 1.500 dá 2.000, né, de lucro. E em dezembro foi negativo, ó, 3.800 e 2.000, então dá menos 1.800. Agora é só a gente juntar isso aqui tudo. Basicamente é isso que a questão quer que a gente faça, tá? Vamos lá. Pessoal, mais 500 menos 1.600 dá menos 1.100. Beleza. Vamos juntar o resto agora, ó. Se eu juntar esse cara com esse cara, vai dar mais 3.200. Tá? Com esse mais 50 aqui, ó, vamos juntar com 50, dá mais 3.250. Tudo isso menos 1.800, tá? Se eu juntar esses dois aqui, vai dar 2.150, que tem que tirar ainda 1.800. Então, o resultado, pessoal, do semestre é 350 positivo, né? E onde é que está isso? O lucro de 350? Tá aqui, ó, letra E, lucro de R$350. Essa era uma questão mais chata, tá? Mais difícil, eu vou botar 3 bolinhas para ela e demorada, né? Demorada pra caramba, tinha várias etapas, 3 ampulhetas para ela no quesito tempo. Beleza, pessoal? Então essa questão ela já trouxe o gráfico, mas trouxe bastante coisa além do gráfico, né? Trouxe o conceito de lucro, trouxe a ideia de aumento percentual. Então aqui tinha várias coisas que a gente tinha que ficar atentos. E o parâmetro B dela, 688. Muito bem, pessoal. Muito bem. Agora vamos para mais uma questão. Sim, mais uma questão. Nós temos duas ou 3 questões ainda. Nós temos 3 questões ainda para hoje, tá, gente? Inclusive a questão do Enem 2023 que bugou a galera, que vai ser a última. Beleza? Então essa daqui é muito rápida. Essa daqui eu vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem. Bora! E aí, pessoal, qual que é a resposta dessa daqui? Vamos lá. A questão está dizendo assim, ó. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro, tá, de altura. Na evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo, medida em ano. No período de 1 ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura da árvore foi qual valor aqui, né? Qual valor está compreendido de quanto a quanto o valor
dessa variação. Olha só, no período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio. Pessoal, o tempo de plantio tá aqui, né? 2,5 tá aqui, ó. 2 anos e meio, tá? Então vamos subir uma linha aqui nos 2 anos e meio. A gente vai perceber que nessa época a árvore tinha 2 metros de altura. No período de 1 ano, contado a partir desse instante. Então agora eu vou contar 1 ano aqui, vai para 3 anos e meio. Vamos lá, vamos subir mais uma linha aqui. A gente vai ver que nos 3 anos e meio, né, a altura era 3,5, ou seja, ela foi de 2 para 3,5. Qual foi a variação na altura? Essa é a pergunta. A variação, pessoal, é valor final menos valor inicial. Então, ela cresceu 1,5 metro aproximadamente, né? E a resposta está na letra E. É algo entre 1,45 e 1,55. Resposta aqui dessa questão, que era uma questão fácil, de uma bolinha e uma ampulheta pra gente aqui. Beleza? Pessoal, agora nós teremos as duas questões que vão finalizar aqui o nosso encontro, né? E são questões importantes. Serão questões do Enem 2023. Essa daqui mais fácil e daí depois uma mais difícil, beleza? Então eu só vou ajustar aqui o tamanho aqui para ela ficar mais bonitinha aqui para vocês enxergarem tudo. Aí, ó, agora vocês enxergam tudo. E eu vou deixar para vocês fazerem aqui 2 minutos esta questão. Valendo! Vamos lá, pessoal, vamos resolver a questãozinha. A questão está falando o seguinte, tá? Resumindo aqui o que ela pediu pra gente. Em quantos dos instantes aqui do gráfico a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Pessoal, a criptomoeda A está no eixo X, o valor dela, e a B está no eixo Y, está no eixo vertical. Então, se eu pegar aqui o instante das 9 horas, eu vou até jogar esse gráfico numa nova página para a gente conseguir analisar aqui com mais detalhes. Ó, aqui está o gráfico. Se eu olhar para o gráfico aqui e olhar para esse instante das 9 da manhã, a gente vai ver que a criptomoeda A estava valendo 3 e a criptomoeda B estava valendo menos do que 1. Então, às 9 da manhã,
acontece isso, né, da criptomoeda A valer mais do que a B. Às 10 da manhã, as duas valem a mesma quantia, 2. Então aqui já não vai ser. Às 11 da manhã, essa vale 4 e essa vale 4, o mesmo valor. Também não vai ser. Ao meio-dia, essa vale algo acima de 5 e essa vale 3. Então aqui a criptomoeda A está mais valorizada que a B. Às 13 também, né? Vale 6 e a outra lá vale um pouco mais do que 1. Às 14 horas, essa aqui está valendo 13,5 e essa 2. Então aqui ela também está valendo mais. Às 15 horas, a A está valendo 2,5 e a outra está valendo 4. Então aqui quem vale mais é a B. Às 16 horas, a A vale 1 e a B vale 5, né? Então aqui não vale a não vale mais do que a B, né? E às 17 horas, essa vale menos que 1 e essa vale 13 e pouco. Então aqui vale mais a B também. Então, pessoal, nós temos 4 instantes do dia em que a nossa criptomoeda A vale mais do que a B. Tem uma forma bem interessante de resolver essa questão aqui, gente, que seria o seguinte, ó. Eu vou traçar uma reta que representa a reta que eu vou desenhar, ela representa o que seria o valor da criptomoeda A igual ao valor da criptomoeda B, que seria uma reta assim, ó. Tá? Nessa reta, ó, qualquer ponto em cima dela, a criptomoeda A e a B valem a mesma coisa, ó, a B vale 1, a A vale 1, aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 5, aqui vale 5. Todos os valores acima dessa reta me dão os valores onde a criptomoeda B vale mais do que a A. Ó, a B vale mais do que a B vale mais do que a B vale mais do que a. E todos os valores abaixo dessa reta me dão os valores em que a criptomoeda A vale mais do que a B. Olha que interessante, né? Ah, professor, e esses outros que você não circulou, o 10 e o 11 aqui, são valores onde as duas valem a mesma coisa, estão exatamente em cima dessa reta vermelha. Tá? É uma outra forma de pensar essa questão aqui que também é bem criativa, né? E usa a matemática também ao nosso favor. Beleza. Pessoal, antes da gente começar agora a última questão do dia, eu quero só dar um recado para vocês, tá? Esse formato de aula que nós estamos fazendo aqui hoje é o formato de aula que eu chamo de método do reloginho, que basicamente eu coloco um reloginho na tela, você vai resolvendo a questão e depois eu venho e faço um mapeamento da questão, trazendo a correção dela, trazendo padrões, trazendo macetes quando cabe. E esse método é o método que eu utilizo lá no meu curso Matemática Ativa. Tá? Esse é um curso que acontece toda semana nas sextas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo. Sim, eu trago toda semana uma lista dessas aqui e aí eu faço uma aula desse estilo com os meus alunos, tá, gente? Esse estilo de aula, hoje eu trouxe um tópico especial, né, gráficos, mas no Matemática Ativa eu vario, né? Eu trago conteúdos diversos numa mesma aula para a gente realmente fazer uma revisão bacana de todos os conteúdos, certo? Esse curso, pessoal, é uma assinatura. Você pode ficar 1 mês, você pode ficar 2 meses, fica quanto tempo você quiser, né? É uma assinatura mensal, como se fosse um Netflix. E o valor dessa assinatura mensal é de R$ 49,00 por mês. Então, se você quiser fazer parte do Matemática Ativa e ter isso que você está tendo hoje aqui, toda semana comigo, clica no link aqui da descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Atenção, se você já for aluno do meu curso Domínio da Matemática, você terá um desconto na assinatura, tá? Então eu chamo o suporte ali no ADM, que a gente vai te passar o link específico para quem já é aluno, beleza? Falando em ADM, esse é o meu outro curso de matemática para o Enem. O Matemática Ativa é totalmente focado em questões. O ODM, ele é focado em absolutamente tudo. Você tem lá absolutamente tudo que você precisa para o Enem, né? Você tem lá as aulas teóricas em vídeo, né? Rapidinhas, curtinhas para manter o seu foco. Tem mais de 1000 questões no curso, tudo resolvido em vídeo, com o parâmetro B das questões. Tem as questões padrão do Enem, que eu detalho mais de 50 padrões do Enem. Tem os testes de domínio que você faz antes de começar cada módulo para verificar o seu conhecimento naquele conteúdo e a partir do seu conhecimento será sugerido uma trilha para você otimizar o seu tempo nessa reta final. Enfim, tudo isso faz parte do meu curso ADM e em breve, tá? Agora em setembro a gente vai lançar o módulo intensivão Enem 2024, tá? Esse módulo vai ser lançado muito em breve lá no ODM
e é basicamente uma reunião de todas as aulas fundamentais, importantíssimas, que você pode focar nessa reta final para poder salvar o seu Enem 2024, tá? É um módulo que vai ser mais express, né, mais rápido, com os exercícios e as aulas essenciais. Beleza? O link do ADM também eu vou deixar aqui na descrição. Muito bem, pessoal. Com isso, agora a gente pode ir para a última questão do dia, que é esta questão aqui. E eu vou deixar para isso 3 minutos. Então, está valendo. E aí, pessoal, questãozinha para a gente resolver agora qual gráfico que coloca, né, que expressa esse acontecimento aqui. Nós temos uma torneira que funciona da seguinte forma. Ao colocar as mãos sobre a torneira, ela libera a água durante 3 segundos, para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos. Então, depois não sai mais água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa as mãos. E finaliza o ciclo liberando água por mais 3 segundos para o enxágue. Considere o tempo T em segundo contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço do gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem em segundo é qual? Pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Digamos que nós temos lá a torneira. Vou tentar desenhar uma torneira aqui de forma a melhor possível, né? Aqui nós temos a torneira. E o que acontece com ela? Nós temos 3 partes que compõem esse ciclo, né? Primeiro, por 3 segundos a água é despejada.
Depois, o fornecimento de água é cessado por 5 segundos, ou seja, para a pessoa ensaboar as mãos, né? Por 5 segundos não sai mais água. E depois, no final, nós temos mais 3 segundos de água saindo da torneira. Gente, nós queremos saber o gráfico que representa... Vamos lá, o que a gente quer saber, né? É muito importante saber o que nós queremos na questão. O gráfico que descreve o volume de água acumulado durante esse ciclo, ou seja, o volume de água utilizado durante esse ciclo. Tá? Como é que a gente poderia medir o volume de água utilizado durante esse ciclo? Vamos lá, vamos desenhar esse gráfico aqui para entender. Ora, no começo, imagina que tem um copo, ó, isso aqui vai ajudar muito na compreensão. Imagina que tem um copo aqui embaixo dessa torneira, tá? Com 3 segundos, o volume de água nesse copo vai aumentando, né? Porque se vai caindo água ali, ele vai aumentando. Então, se eu quero o volume acumulado pelo tempo, o que eu vou ter nos primeiros 3 segundos? O volume aumentando, né? Durante os 3 segundos iniciais. Beleza. Quando eu cesso o fornecimento, quanto de água que vai ter no copo? Ora, vai ter o quanto tinha no final aqui dos primeiros 3 segundos, né? Beleza? Então, por 5 segundos, pessoal, o volume de água acumulado não vai aumentar. O volume de água acumulado aqui no copo não vai aumentar, ele vai continuar aquele volume ali, né? E se 3 segundos encerrou essa primeira parte, depois de 5 segundos, isso vai ser encerrado aos 8 segundos, né? E depois, pessoal, o que acontece? A torneira aciona de novo, então agora vai começar a encher de novo isso aqui, ó, vai aumentar a água aqui dentro. E ela vai aumentando, 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 aumentando por 3 novos segundos, né? Então de 8 para 11 segundos, totalizando 3 segundos essa parte do ciclo. Beleza, pessoal? Então a resposta está aqui, ó, na letra B, certo? O que matou muita gente nessa questão? Algumas coisas, né? Primeiro, algumas pessoas colocaram essa letra C aqui, onde o volume acumulado utilizado na água ao longo do tempo é de certa forma constante. Isso não é verdade, né, gente? A vazão é constante, ou seja, quanto de água entra no copo por segundo é constante. Agora, não é que o volume é constante, a vazão é constante, né? O volume vai aumentando, porque cada vez vai saindo água da torneira, né? Então ele vai aumentando. Agora, por que não poderia ser a letra A, né? Que tem essa linha aqui embaixo, ó. Porque ela me diz o seguinte, ó, o volume acumulado de 3 a 8 segundos é 0. Não, pessoal, se é volume acumulado, o que eu já gastei aqui no primeiro trecho, ele conta nesse segundo trecho aqui, né? Tudo bem, não vai aumentar, né? Mas então a gente deixa constante, certo? Não vai para 0 o volume de água, eu quero o volume de água acumulado, né? Isso é importante, isso é importante. Então, pessoal, nós temos a resposta aqui na letra B. Essa foi uma aula de mão na massa pura. E eu estou muito feliz que você tenha comparecido, acompanhado aqui esse conteúdo, porque é um conteúdo importante. Gráficos, como eu falei, cai muito na prova. Essa daqui, pessoal, eu vou colocar 3 bolinhas para ela, 2 ampulhetas, e assim a gente encerra esta aula, beleza? Não se esqueça de deixar o gostei e também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui toda segunda-feira nós temos as lives de matemática para o Enem. Hoje, excepcionalmente, foi gravado, mas semana que vem voltamos ao vivo, beleza? Valeu, gente, um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda. Grande abraço, valeu!